Hoje nós vamos falar de Jeremias, chamado o profeta chorão, que tem um chamado muito difícil. Nós sabemos que Jeremias não queria essa missão. Ele tenta fugir, ele diz ao Senhor, eu não sei falar, sou apenas um jovem. Mas Deus não aceita essa resposta. E Deus diz, não diga que você é um jovem. Não diga que você é um jovem, porque a todos a quem eu te enviar, você irá. Então, desde o começo, a palavra foi clara. Essa missão não será fácil, Jeremias, mas você foi escolhido. Toda a diferença toda a diferença faz no chamado e na escolha de Deus. Deus o chama para falar com o povo, e um povo que não queria ouvi-lo. Ele é chamado para confrontar uma grande nação, a nação de Judá, que já tinha decidido ignorar Deus. E isso, queridos irmãos, vai revelando algo forte nesse livro de Jeremias. Nem toda a mensagem de Deus será bem recebida. Nem toda a mensagem de Deus vai ser o que você quer ouvir. E aí, você está disposto a seguir o que Deus quer, mesmo não querendo? Essa é a chamada. Nós vamos ver em Judá o colapso espiritual. Judá, ele ainda tinha o templo, assim como Israel. Ele ainda tinha sacerdotes, ele ainda tinha rituais. Mas, de novo, 200 anos depois de Amós, Jeremias está em Judá. E espiritualmente, eles estavam mortos. E esse povo também acreditava que estavam seguros, tendo o templo. Mas Jeremias, ele vai confrontar isso diretamente. E ele diz para aquele povo, não confie em falsas palavras. Não acredite em palavras falsas. O templo do Senhor, o templo do Senhor. Ou seja, eles estavam confiando em um lugar e não em Deus. Isso, irmão, é extremamente perigoso, porque o lugar pode ruir, o lugar pode afundar, mas em Deus estamos firmados. E isso é exatamente perigoso, irmãos, porque criar uma ilusão espiritual, como muitos estão fazendo, é perigoso demais. É uma sensação de segurança, mas sem arrependimento. E é esse nosso Jeremias, fiel, forte, que vai expor isso tudo, sem medo, sem suavizar, sem negociar também como Amós. A verdade que ninguém queria ouvir, meu irmão, Jeremias vai ter que trazer. E agora que vem o ponto mais alto da profecia de Jeremias, o que não queria ir. Ele começa dizendo algo impensável, que a gente já falou aqui. Ele grita para esse povo, a Babilônia vai destruir Jerusalém. Meu Deus, quem quer ouvir isso? Mas não, e ele não para aí. E ele diz, essa é a vontade de Deus. É igual agora. Muitas coisas que nós dizemos que é a vontade de Deus, as pessoas dizem, jamais Deus vai fazer isso. Deus vai aparecer em Deus vai levar o povo secretamente, o povo não vai passar dificuldade, ninguém vai sofrer. E a gente não pode fazer nada, nem fazer nada. Jeremias é chamado de traidor, de inimigo, de falso profeta, mas ele continua falando a verdade. E é isso que tem que fazer, irmãos, continuar falando a verdade. Aqueles que conseguem ouvir. E por causa disso, o profeta sofre. O profeta é rejeitado, o profeta é preso, o profeta é humilhado, mas ele tem um chamado, ele continua, porque alguém que carrega uma palavra verdadeira, ele nunca pode parar, ele não consegue parar. Quantos estão no campo, sendo afetados, sendo machucados, e as pessoas, por que continuam? Porque tem a palavra e não consegue parar. Tem um chamado, não consegue parar. Jeremias é conhecido como profeta das lágrimas, profeta chorão. Jeremias, ele não era frio, ele estava no meio de sensibilidade, ele sentia tudo. Ele chorava pelo povo porque ele tentava entregar a palavra e as pessoas não reagiam e ele sabia o que ia acontecer.
Isso que era triste para ele. Ele lamentava a destruição antes mesmo dela acontecer, porque ele já tinha visto. A visão dele foi além. Ele disse: se a minha cabeça fosse águas e meus olhos uma fonte de lágrimas. Você vê que isso mostra quão profundos são os sentimentos de Jeremias. Como ele está conectado com Deus e com esse povo. Como ele luta para tirar esse povo desse momento de destruição. Para que eles pelo menos vá para a Babilônia como ordem de Deus. Deus não se alega com juízo. Jamais. Ele sente, ele lamenta. E Jeremias, esse profeta, carrega esse sentimento todo de Deus e expõe. Por isso ele não é só um profeta. Ele é a reflexão do coração de Deus. Por isso que ele está chorando. É o coração de Deus chorando pelo um povo que não se arrepende. E vocês vejam que o momento em que não há mais volta, então acontece. Jerusalém é cercada por Babilônia. Eles ficam ali muitos dias cercados. E o que acontece? A fome chega. O caos começa. E aquilo que parecia impossível se torna realidade, queridos irmãos. Olha, queridos irmãos, o tempo de destruição chegou para aquela cidade. Jerusalém caiu e o povo foi levado para o cativeiro. Tudo que o profeta Jeremias anunciou aconteceu. Porque o profeta, ele traz a revelação e a reflexão de Deus. Tudo aquilo que Jeremias falou se cumpriu. Queridos irmãos, o que mais nos assusta é que poderia ter sido evitado. Porque ele falou: vão para a Babilônia. Se eles tivessem ido, isso não aconteceria. Se o povo tivesse ouvido, se tivesse arrependido, se tivesse levado a sério o alerta de Deus, nada disso teria acontecido. E, queridos irmãos, nós não paramos, porque a palavra de Deus ela é verdadeira. E aí a gente traz para nossos dias, e aí a gente traz para o dia de hoje. E agora eu peço para você olhar para o mundo de hoje. Quantos alertas estão sendo ignorados? Quantas verdades, queridos irmãos, estão sendo rejeitadas hoje? Homens que trazem palavras, pessoas que trazem a palavra do coração do Eterno, são ignoradas, ridicularizadas, zombadas até hoje. Quantas pessoas estão confiando na aparência espiritual? Mas, queridos irmãos, sem transformação real. Querendo enganar Deus. E isso não é história. Isso é um padrão de Deus se repetindo. E você tem que analisar o padrão, porque ela se repete. E a pergunta é: nós estamos repetindo os mesmos erros que Judá praticou? Porque quando ignoramos a palavra, quando ignoramos o alerta, o próximo passo é o colapso. Como Judá colapsou. Amós avisou, queridos irmãos, como a gente falou. Jeremias chorou. Um falou antes, o outro viu acontecer. Mas isso revela algo muito maior, queridos irmãos. Existe um padrão na forma como Deus age. É só a gente acompanhar o padrão. Há um ciclo, uma sequência. E se você entender isso dentro das Escrituras, você vai ver o fim. Você vai perceber que é assustador, que só um Deus que conhece todas as coisas pode ligar isso através da linha do tempo. Esse ciclo pode estar acontecendo agora, queridos irmãos. Mas, queridos irmãos, eu quero falar para você que nós vamos continuar esse episódio. E no próximo, nós vamos falar claramente. E no próximo, nós vamos falar do padrão profético completo, do alerta ao juízo. E talvez, meu querido irmão, você descubra qual é o momento da história que nós estamos vivendo. Porque é isso que eu quero que você entenda. Que Deus, ele ultrapassou o tempo. Deus ultrapassou todas as coisas para nos trazer uma revelação. E aí a gente já falou de Amós, já falou de Jeremias e vamos continuar porque nós temos uma revelação muito grande no final.
E se esse vídeo fez sentido para você, se inscreva, porque no próximo episódio vamos conectar tudo. E comente aí, deixe seu comentário, seu hype, se você puder. E vocês acham que Jeremias está falando no mesmo padrão do passado? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Fico com essa palavra. Até o próximo vídeo, se o Senhor nos permitir.